Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? E eu já comuniquei algumas vezes esta semana temos também a novidade da recepção via Facebook, via smartphones, outros meios de comunicação. Então você pode acompanhar essa transmissão ao vivo do nosso programa pelo seu smartphone e até interagir conosco enviando perguntas, observações para os nossos entrevistados de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, participem do Opinião Cidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre medicina, sobre saúde, sobre tecnologia. Para isso estamos recebendo aqui dois convidados muito especiais, a Gláucia Grazielli Basso, coordenadora de pesquisa da Braille Biomédica e do Congresso e do Simpósio do Congresso Vascular, né? E do segundo simpósio do Triplo Stent, que acontece amanhã e depois aqui em São José do Rio Preto. Gláucia, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, tá certo? Obrigada. Agradecer também a presença do Dr. Gutenberg Gurgel, que é diretor de publicações da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Pessoas importantes nessa área, nesse métier de tecnologia e de medicina, importantes sobre saúde, sobre qualidade de vida das pessoas. E é muito bacana conversar sobre isso. Gláucia, vamos falar um pouco sobre, então, esse evento que acontece amanhã e depois em São José do Rio Preto. O que acontece? Temos até convidados internacionais, palestrantes que vão participar. Fala um pouquinho sobre a programação desse evento. Primeiramente, boa tarde, Rei, boa tarde, espectadores. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, né, pela TV Rio Preto e dizer que esse evento que vai acontecer amanhã e no dia 2, aqui em São José do Rio Preto, é fruto de uma das parcerias que a Braille Biomédica tem com grupos de pesquisa e que nós desenvolvemos novas tecnologias, aperfeiçoamos as tecnologias já existentes, né, para tratamento de doenças vasculares, cardiológicas. E nesse evento em específico estarão presentes cirurgiões da cardio, da endovascular, que são referências nacional na área, e também teremos convidados internacionais. E nós vamos tratar especificamente de tecnologias e tratamentos alternativos para doenças complexas de aorta. Um dos convidados é o Dr. Gutenberg, né? Ele vai falar mais especificamente dessa área. Vamos já passar a bola para o Dr. Gutenberg? Agradecendo a presença dele. Doutor, fala um pouquinho sobre isso. Quer dizer, tecnologia é uma parceira hoje imprescindível em relação à medicina de alta tecnologia, não é isso? Não tem como escapar disso, né? Tem não. Então, boa tarde a todos, boa tarde, telespectadores. Realmente, para a gente que faz a medicina, é muito importante esses simpósios, porque a gente vai debater novas tecnologias. Quando a gente fala novas tecnologias em termos de medicina geral, são procedimentos que vai ter menos complicação, procedimentos que vai ter minimamente invasivo. Então, a gente vai conseguir, com pequenas incisões, fazer tratamentos em patologias que antigamente eram grandes incisões. Então, um exemplo prático é o aneurisma, que a gente vai debater, aneurisma da aorta, da abdominal e torácica, que antigamente se fazia a abertura abdominal de toda a barriga do paciente para poder ver o aneurisma, quer dizer, céu aberto. E hoje, com essa tecnologia, a gente não precisa mais abrir a barriga do paciente. Então, a morbidade e mortalidade desses procedimentos é muito menor. Especificamente nesse simpósio, a gente, além de falar das tecnologias que já existem, quer dizer, a que já está na prática, a gente está falando de tecnologias que vão vir ainda com novos avanços. E aí a grande parceria com a Braille, aqui de Ribeirão Preto, que a gente de José Rio Preto, que a gente, sem dúvida, a gente quer agradecer essa parceria, porque a medicina não se faz só com a vontade, mas sim precisa de uma indústria, precisa de uma tecnologia por trás, e isso não é barato. Eu quero aqui de público agradecer a Braille essa parceria, porque vai ter muitos frutos, né, com essa parceria da parte médica e a parte da indústria. O Dr. Braille, Dr. Domingo Braille, se estivesse aqui, ia ficar assim um pouquinho bravo com o senhor, que o senhor trocou o nome da cidade, o senhor falou Ribeirão Preto. Isso. Mas não tem importância, a gente já está acostumado, as pessoas acertam o nome do santo, mas erra a cor da água, entendeu? O importante é estar no lugar certo, na hora certa. Então estamos aqui em Rio Preto. Bom, a Braille Biomédica, sem dúvida nenhuma, é uma grande provedora de soluções tecnológicas para a medicina, e diante disso,
Quem são os participantes desses eventos que acontecem amanhã e depois de amanhã em Rio Preto? São médicos aqui da região, médicos de fora também. As inscrições certamente atraíram gente de toda parte. Como é que é isso, Glaucia? Sim, o evento foi divulgado por toda a nação, né? Nós atraímos pessoas da região do Mato Grosso, pessoal do Nordeste, de Rio Grande do Norte, de Alagoas, vai ter gente até do Acre participando com a gente aqui amanhã. E fora o nosso convidado internacional, que ele está na Alemanha, né? Ele está na Universidade de Leipzig. E, assim, o que é mais importante é que a gente está trazendo não só para Braille, mas para a cidade de São José do Rio Preto, né, essas pessoas importantes de referência que vão vir discutir essas novas tecnologias. E a Braille, como indústria nacional, ver tudo isso, acho que está no DNA da empresa, né? Já vem do próprio fundador da empresa, esse apoio e essa importância de pesquisa científica para inovação tecnológica, nós estarmos sempre ligados a grupos de pesquisa, no caso da Braille são grupos de médicos, cientistas, médicos, pesquisadores. Isso para a gente é muito importante porque a gente traz para o paciente essas novas tecnologias de uma maneira muito mais rápida, devido a gente ser uma indústria nacional, né? No caso de doenças complexas, o Dr. Gutenberg pode falar um pouco melhor. A equipe técnica da Braille Biomédica, juntamente com os engenheiros, eles trabalham diretamente ligado com os médicos, eles analisam doença a doença, paciente a paciente, para tratar especificamente aquela doença. Quase que multidisciplinar, não se trata de um evento apenas medicinal, né? Apenas da medicina, né? Outras áreas afins também tem que concorrem com isso. Participam engenheiros, físicos, biólogos, médicos. É uma equipe totalmente multidisciplinar. A medicina mudou mesmo, né, doutor Gutenberg? Mudou bastante. Quando a gente fala em tecnologia, parece que tem uma coisa futurística, né? E aí tudo que fala em tecnologia parece que vai demorar 5, 10 anos para estar no mercado. Na verdade, a gente está fazendo com a parceria com a Braille, são desenvolvimentos que você pode ter, agora sim, a cada 20 dias você pode ter esse protótipo já pronto. É uma coisa assim, que com concorrente, quer dizer, com a indústria internacional que existe também, ela demora 2, 3 meses para chegar no Brasil essa tecnologia. Porque são especificamente materiais feitos para cada paciente. Então, quando a gente fala de tecnologia nova, é um aneurisma complexo que pega toda a aorta, do arco da aorta, pega a aorta abdominal, pega as viscerais, que são as artérias que vão irrigar os vasos do intestino, dos rins. Então, essa tecnologia a gente não tem à disposição quando não tem uma parceria dessa. Claro. Então, hoje tem que ter uma interação muito próxima a indústria com o médico, os engenheiros biomédicos, que são engenheiros que desenvolvem junto com a gente essa tecnologia, e é claro, com essa fusão, quer dizer, com essa união é que a gente tem a rapidez. E é um procedimento, quer dizer, é um protótipo que está à mão do SUS também. Isso eu quero influenciar, porque a gente só fala em tecnologia, parece que é só particular, coisa muito cara. Que é, até diz, caro do ponto de vista, mas é uma tecnologia, quando você pega ela para a indústria nacional, que a gente consegue desenvolver com os engenheiros nacionais, com os médicos nacionais, barateia muito, e aí o SUS tem condições de implementar isso na população em geral. Isso é o mais importante, é dar saúde para toda a população do Brasil e não só um nicho específico que tem um pouco mais de dinheiro e que vai terminar tendo esse acesso mais fácil na indústria internacional. Eu estava conversando antes de começar o nosso programa com o Dr. Gutenberg exatamente sobre isso, quer dizer, a tecnologia já existe, está disponível, está aí, está muito próxima. Em São José do Rio Preto é um centro de referência disso, sem dúvida nenhuma, mas nem sempre as pessoas já têm informação exata sobre tudo isso. Daí a importância de eventos como esses que estão sendo promovidos em Rio Preto amanhã e depois, para disseminar essa cultura entre as pessoas, não é isso, doutor Gutenberg? Fala um pouquinho sobre isso. E principalmente a população tem que ver que existe, a primeira coisa que a gente fala, tecnologia tem que fazer o diagnóstico. Então o check-up vascular, que a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ela está implementando bastante a divulgação do check-up vascular. Existe um check-up cardiológico, quer dizer, que é a bomba, que é o coração, muito forte, já desde a década de 70 se fala nisso. Mas falar em check-up vascular é algo agora novo. Claro. Então termina a gente esquecendo um pouco a encanação, que são os vasos, onde vai passar o sangue, que vem da bomba, que é o coração. Então, hoje, você fazer um diagnóstico precoce, fazer um diagnóstico acurado, ou mesmo estrito do que é, se você tem a doença, então isso facilita muito para vir a tecnologia e curar essa doença, ou mesmo controlá-la. Porque a gente, quando fala em cura, às vezes em medicina não é 100%, mas a gente pode controlar
O aneurisma da aorta é uma dessas patologias que vem desde perto do coração até perto da terminação do abdômen, quer dizer, da barriga. Então a gente consegue, com essa tecnologia nova, fazer todo esse tratamento com uma morbidade, com uma complicação bem menor do que as tecnologias que na década de 70, 80 a gente fazia. Aneurisma hoje é uma palavra, uma expressão tão recorrente na medicina, etc., que muitas pessoas até já ouvem falar muito sobre isso. Talvez, eventualmente, nem todo mundo sabe exatamente do que se trata, né? Grosso modo, você poderia dar uma explicação do que é um aneurisma? Então, aneurisma é quando você tem um vaso que ele dilata 50% mais do que o diâmetro normal dele. Então, um aneurisma, uma aorta de 2 centímetros, se ela dilatar para 3 centímetros, ela já é considerada aneurisma. É claro que existem critérios para a gente tratar esse aneurisma. Não é todos os aneurismas acima de 3 centímetros que tem que tratar. Claro. Existe aneurisma sacular, são aneurismas que tem uma dilatação só de um lado da aorta, quer dizer, do vaso. Então, esse aneurisma tem que ser tratado mais precocemente. E os aneurismas difusos, que dilatam os dois lados, ele tem que ter um diâmetro exato para poder tratar. O grande detalhe disso aí é a gente saber se você tem história familiar que teve aneurisma, se você é fumante, homem, acima de 60 anos, o diagnóstico precoce desses aneurismas pode ser feito com um simples ultrassom abdominal, você pode fazer um diagnóstico desse aneurisma, ou uma tomografia que é feita torácica para alguma outra patologia. Às vezes você está com uma dor torácica, que não tem uma causa específica, e de repente é um aneurisma que está crescendo e que está dando impacto sintomático no paciente. Nem sempre dói, né? Nem sempre a pessoa pode ter a percepção da dor, né? É o mais importante porque os aneurismas são silenciosos, então é a doença silenciosa. 95% dos aneurismas não tem sintoma nenhum. Então, geralmente, o homem vai fazer um exame de próstata, faz ultrassom da próstata, diagnostica o aneurisma. Vai tratar uma vesícula que está doendo, faz ultrassom e dá o diagnóstico do aneurisma. Então, o check-up vascular é realmente importante para dar o diagnóstico precoce, e aí vem toda a tecnologia que a gente está desenvolvendo aqui, falando especificamente do nosso simpósio, a gente vai falar sobre triplo stent, são 3 stents, um dentro do outro, que vai fazer com que esse aneurisma ele não cresça mais. É uma nova tecnologia que a gente está fazendo todo um trabalho experimental com POCs. É uma proteção do vaso para interno. Interno. É uma proteção interna. É como stent de coronária, que já é bem conhecido. Isso, esse está mais popular. Só que a gente bota 3 stents e ele vai diminuir a força do sangue na parede do vaso. Então é uma tecnologia totalmente mais moderna do que os que tem no mercado. A gente tem assim uma certeza que essa tecnologia vai chegar. Esse é o pesquisador tem que acreditar na sua pesquisa, que eu digo sempre isso, nos meus alunos. Então a gente vai mostrar que essa tecnologia é eficaz, e a Braille está nos apoiando muito, está apostando nessa tecnologia. Já tem as tecnologias atuais que eles fazem, que são os enxertos revestidos, enxertos que têm tecido, que protege a passagem do sangue. Essa é uma nova tecnologia que não tem tecido. Então, para quem é médico já é difícil entender, e para o leigo é mais difícil ainda. Mas essas são tecnologias que a gente vai apostar nela. É uma tecnologia mais barata do que os atuais. Então, se ela realmente der certo, vai ficar mais amplamente divulgado na população, o acesso. Então, isso é bem importante, a gente ter tecnologias de ponta e mais barata. Brincava com o Dr. Gutenberg e com a Glaucia antes de a gente começar o programa também, falei assim, que o ser humano foi programado para viver alguma coisa entre 35 anos, 40 anos, qualquer coisa assim lá no passado, né? Hoje vive muito mais, é muito comum de encontrar pessoas com mais de 100 anos, todo mundo conhece alguém com mais de 100 anos, né? Isso quer dizer que é cada vez mais importante meios de diagnóstico tão precisos e tão eficazes quanto esses que a gente está conversando hoje aqui, não é isso, doutor Gutenberg? Assim, na década de 60, na década de 70, principalmente de 60, quando se falava em aneurisma, era praticamente que era morte. Isso. Então, eu me lembro que eu comecei a minha vida de cirurgião vascular na década de 90. Então, quando a gente falava aneurisma, o paciente se despedia da família porque talvez não fosse sair na cirurgia. Então, hoje se faz um aneurisma e com 48 horas o paciente está em casa. Então, assim, a tecnologia veio tanto desenvolvendo que as complicações e mesmo a qualidade de recuperação do paciente é muito boa. Então, a gente tem esperança que, no futuro próximo, essa nossa tecnologia desse simpósio, que vai ser amanhã, ele tende a vir para a prática diária. Vai ser, sem dúvida, um marco, porque é um diferencial em termos de tecnologia. Mas, assim, o apoio que a gente tem hoje da indústria nacional é importante. E, é claro, médicos, como o meu coordenador, que é o Dr. Guilherme Pita, que ele está na frente dessa tecnologia também. Então, ele foi o baluarte, quer dizer, o encabeçador dessa nova tecnologia. É importante a gente ter essas pessoas pensando e criando novas tecnologias. Glaucia, você como coordenadora de pesquisa da Braille e coordenadora do próprio congresso, né?
Queria que você desse um depoimento seu sobre como é que você se sente assim, vendo a evolução desses processos de pesquisa lá dentro, né? Alguns anos atrás, o doutor lembrou agora, talvez a pessoa, o diagnóstico de um aneurisma, uma suspeita de um aneurisma, talvez representasse quase que uma centena de mortes para a pessoa, né? Como isso está muito diferente hoje, né? Como a medicina avançou nesse aspecto, né? Você fala um pouquinho sobre isso, sobre o seu trabalho. A importância da tecnologia, não só para diagnóstico, mas para o tratamento, né? Porque, como o Dr. Gutenberg comentou, o paciente hoje, ele é tratado e fica poucas horas no hospital, ele vai para casa, ele tem uma qualidade de vida muito superior do que os tratamentos anteriores, né? Então, eu vejo, assim, a Braille como parceira desses grupos para desenvolver as tecnologias, a gente não só apoia o desenvolvimento, o aprimoramento dos produtos, mas também a gente cede espaço da empresa para promover esses tipos de eventos, a gente cede os nossos laboratórios, a nossa equipe que sempre está trabalhando junto com eles. No caso, por exemplo, dos aneurismas complexos, eu trouxe um exemplo de um protótipo que a gente montou. A equipe da empresa, ela trabalha junto com o médico no diagnóstico da doença, na confecção de um simulador impresso em impressora 3D. Vamos mostrar o protótipo que você trouxe aqui para a câmera, depois você explicar, e o Dr. Gutenberg também falar. Isso aqui é um exemplo de uma anatomia totalmente tortuosa que nenhuma cirurgia vascular tradicional daria conta, né? E aí, nesse caso, a equipe técnica da empresa, ela trabalha com o médico em cima do exame do paciente, porque ele precisa preservar os ramos de irrigação e confeccionar uma prótese específica para essa anatomia. Na medida dela, é sob medida, não tem como fazer outra coisa. Sob medida, não tem como tratar de outra forma. E aí, assim, o tempo todo a gente está trabalhando em cima desse diagnóstico e desse tratamento específico para trazer a melhor terapia possível para o paciente, né? Tá certo. Doutor Gutenberg, só uma pergunta, quais as causas que levam a pessoa a ter um problema dessa natureza? O senhor já falou que alguns casos são genéticos, deixa eu só voltar um pouquinho. Isso aqui é um vaso que está na barriga. Isso aqui é a aorta. Está mesmo aqui, isso aqui. Isso aqui é para ser reto. Aqui as artérias que vão para as pernas. Certo. Aqui o vaso é para vir aqui reto. E aqui são os vasos que vai para as artérias renais, depois para as artérias viscerais. Então ele alongou tanto devido à arteriosclerose, que é a doença mais comum. E aí a arteriosclerose vem de quê? De hipertensão, do colesterol elevado, vem do sedentarismo, do tabagismo. Então, são alterações que ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo. Mas qual é ao longo do tempo? Desde a infância. A gente pensa que a arteriosclerose, que normalmente quando a gente vai começar a fazer algum tipo de dieta, depois dos 50 mais comumente, né? Isso. Eu vou fazer meu check-up depois dos 50, na realidade o check-up era fazer com 20 anos, ver se você tem alguma alteração familiar e ver se o seu colesterol está baixo ou está alto, o triglicérides também, que interfere muito. Claro. Então, se a paciente jovem já tem hipertensão, é sedentário, obeso e tem uma carga genética muito forte, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Não adianta chegar a doença aos 60 anos de idade e dizer, eu vou começar a me cuidar agora. Pode até começar, porque nunca é tarde. A gente sempre comenta que, como você já falou também, na verdade, o paciente com 90 anos de idade é muito comum hoje. Então, 60 anos, antigamente, a pessoa estava morrendo. Hoje, com 90 anos, a pessoa tem uma sobrevida ainda boa. Claro. Então, assim, qualquer época para se começar uma dieta, fazer um check-up, é interessante. Mas quem tem tendência familiar tem que começar precocemente. Não é muito incomum a gente ter colegas que é cardiologia dizer, olha, terminei de ver um paciente com 35 anos que infartou. E, na realidade, pela doença aterosclerótica, não é pelas doenças mais de exceções. É doença, realmente, que o pai dele infartou novo, o avô infartou novo, e ele, como não teve nenhuma prevenção, terminou infartando. O componente familiar aí é muito importante. Muito determinante, né? Então, a aterosclerose que dá na aorta, que é o maior vaso do nosso organismo, que sai do coração e vai até abdominal e bifurca para as pernas. É o nosso sistema hidráulico completo, né? A bomba é o coração. A aorta é o principal vaso distribuidor. A gente chama o conduíte principal para todo o corpo. Exato. Tanto para a parte cerebral como a parte de baixo.
Então, se a gente tem essa doença e ela vai ao longo desenvolvendo a aterosclerose, ela pode fazer o estreitamento, como ela pode fazer a dilatação. E essa dilatação se chama aneurisma. E que pode chegar a romper. Aí, em havendo o rompimento, uma 50% hemorragia... dos que rompem, ela morre antes de chegar no hospital. E 50% morre no hospital. Porque assim, é um número extremamente aterrorizador, que você, quando previne, é 10 vezes melhor você fazer uma cirurgia eletiva do que você esperar romper. Sem dúvida. Que ainda é uma loteria esportiva se vai chegar vivo ou não. E a gente tem visto que tem diminuído muito a parte de aneurisma roto, que a gente chama, né, a rotura do aneurisma, por causa do diagnóstico precoce. O ultrassom ele é barato, tem em todos os lugares do Brasil, não precisa ser nas capitais, nem no interior que tenha muita estrutura como aqui, mas a gente precisa assim, divulgar mais o diagnóstico. Isso. Isso o hábito das pessoas procurarem um médico, um angiologista, um vascular, para dar esse diagnóstico, porque o diagnóstico precoce é que leva de fato a uma melhor qualidade de vida e a longevidade que a gente está discutindo muito. E é claro que a gente não deve nem insistir muito na questão dos hábitos alimentares, do tabagismo. Isso, fumar não tem graça nenhuma para a medicina, não é isso, doutor? Já era para ter sido abolido tão rápido de fumar. Eu não sei até mesmo porque a pessoa fuma. E o pior é quando você vai a um médico que fuma. Eu tenho uns colegas que fumam e eu digo, mas você está se próprio piorando a sua saúde, porque o ato de fumar já está extremamente diagnosticado, que piora muito a nossa qualidade de vida. É claro, o sedentarismo é importante, e às vezes tem pessoas que dizem, não, é porque eu ando muito no meu trabalho. Isso não vale como exercício. A atividade física, ela é uma atividade física que tem que ser contínua. Isso. Então você tem que parar de fato. A gente fica querendo achar que tem que estar fazendo as coisas, em pretexto. Não, eu ando muito na minha fábrica, eu ando muito no meu escritório, eu vou do meu carro, vou na rua e volto. Só que o ato de você fazer atividade física tem que ser contínua para o coração trabalhar, a frequência cardíaca maior. Mesma coisa os hábitos alimentares, né? Comer churrasco gordo todo dia, muita gordura todo dia, etc. Ou todo dia, ou com frequência, não pode mesmo, né? São problemas. E do churrasco, né, que é uma coisa bem interessante, é você pega uma carne gordurosa, você tira a parte de gordura e está comendo aquela parte que você não está vendo a gordura. Mas se a carne é gorda, ela é gorda tanto na capa da gordura como internamente. É a gordura intrínseca que eles chamam. Então você está só escondendo o seu olho da gordura que vai entrar e vai fazer o efeito maléfico. Fica enganando a si mesmo, né? Isso. Puxa vida, mas o importante é isso. As pessoas... Vale por essa dica, viu, doutor? Essa coisa de orientar as pessoas sobre a necessidade delas perguntarem para o seu médico, seja cardiologista, seja um geriatra, qualquer coisa, perguntar para o médico sobre a conveniência de fazer os exames, porque tem que ter o exame, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. O exame que eu gosto sempre de frisar, o ultrassom, que ele é um ultrassom que é barato, tem em todos os lugares, ele pode ser feito. É claro, na parte torácica tem que ser uma tomografia, porque o ultrassom ele não trabalha bem onde tem ar, mas a dica é você procurar anualmente o angiologista vascular ou cardiologista para fazer seu check-up. O check-up vascular hoje, mais uma vez, que é uma coisa mais nova, mas ele é tão importante quanto o check-up cardiológico. Claro. Porque você tem que ser examinado. Nós estamos falando especificamente das doenças, né, do aneurisma, né? Existem as outras doenças vasculares, mas esse simpósio é especificamente para novas tecnologias do aneurisma e é onde a gente está se pondo nessa entrevista. Glaucia, vem novidades por aí também nessa área de tecnologia para o aneurisma, quer dizer, a Braille e outras empresas no Brasil e no mundo estão sempre pesquisando isso, né? Quer dizer, as pessoas cada vez mais vão poder comemorar a possibilidade de viver um pouco mais, né? Isso é muito bacana, né? Desde que a pessoa tenha consciência disso, né? Se preocupe com o diagnóstico e com bons hábitos de vida, etc. Isso que é muito importante, né, Glaucia? Sim, a população com certeza pode contar com isso, porque a inovação tecnológica nunca mais vai parar. A gente vai estar sempre inovando cada vez mais e mais, não só a indústria nacional, mas o mundo vai estar sempre disponibilizando melhores alternativas, tecnologias mais avançadas, e daqui para frente... A expectativa é cada vez maior. Vamos prolongando essa expectativa, isso que é importante. Glaucia, para encerrar então, nós infelizmente já estamos chegando no final do nosso programa. A programação do evento é amanhã e depois de amanhã, é na própria Braille Biomédica, né? Que isso. Fica na Avenida Juscelino Kubitschek, 1505, no Jardim Panorama, aqui em São José do Rio Preto. Todo mundo sabe onde é a Braille também, é fácil de chegar lá, né?
A programação começa de manhã, como é que é isso? Fala um pouquinho sobre essa programação de amanhã e de sábado, né? O evento vai começar amanhã, a partir das 8 da manhã, né? A gente vai ter a recepção dos convidados desde as 7h30 da manhã e vai se estender até por volta das 7 da noite, amanhã, no dia 1º. E no sábado, dia 2, nós iniciaremos a partir das 8 da manhã também. E pretendemos ficar até por volta da 12h30, 1h, mas assim, as discussões começam a se tornar tão grandes que não dá para prever que hora vai acabar. A gente não prevê exatamente a hora certa de finalização, mas o previsto é até as 12h30 do sábado. Tá certo. Glaucio, eu queria agradecer muito a sua presença, sucesso em mais esse evento promovido pela Braille, em prol da medicina e das pessoas, da qualidade de vida das pessoas em São José do Rio Preto também. Muito obrigado, viu, Glaucio? Eu que agradeço. Obrigado. E agradeço também a presença do Dr. Gutenberg Gurgel, diretor de divulgação da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Dr. Gurgel, muito obrigado pela sua presença. Sucesso também nessa participação no simpósio. E sempre que voltar a passar aqui por Rio Preto, apareça aqui para a gente continuar conversando sobre assuntos tão relevantes quanto esse que a gente conversou hoje aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é importante sempre estar aqui divulgando, falando das doenças e agradecer mais uma vez a parceria com a Braille. E amanhã, como ela mesmo disse, vai ser intenso. Porque tecnologia nova sempre tem discussões e discussões que levam a sempre bons resultados. É muito bacana a gente está falando sobre doenças e sobre saúde, né? O importante é sempre falando sobre saúde, né? Muito bacana. Muito obrigado pela presença de você. Obrigada. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou aí em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Você está convidado a estar conosco novamente na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.